Um simples sussurro no souk transformou-se em um grito. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harrow. Compartilhe sua opinião. Diga-me de onde você está ouvindo esta noite. Seus comentários sempre alegram essa jornada. Agora, vamos ao mistério. Uma das pequenas ironias da minha relação com Hercule Poirot é que sempre que imaginei umas férias agradáveis, o destino deu um jeito de acrescentar um cadáver. Nessa ocasião, as férias em questão eram minhas. Poirot, garanto-vos, não tinha a mínima vontade de atravessar o Mediterrâneo. Calor, Hastings, poeira e moscas, declarou ele com convicção, espantando uma partícula invisível da dobra perfeita das calças. Essas coisas não são nada amigáveis ao funcionamento das nossas células cinzentas. Você vai gostar de Marrakech, insisti. Todo mundo gosta. É colorida. A cor, meu amigo, é muito cansativa. No entanto, quando cerca de 3 semanas depois, ele se sentou em frente a mim no pátio do Hotel des Palmiers, com um impecável terno creme e um chapéu de palha posicionado num ângulo matematicamente preciso, eu soube perfeitamente que ele estava se divertindo. O pátio era um sonho de pedra branca e sombra. Palmeiras altas erguiam-se como pilares, suas folhas farfalhando lá no alto, enquanto uma fonte de azulejos murmurava melodiosamente no centro. Lanternas, já acesas embora o céu ainda não estivesse escuro, projetavam poças de luz âmbar sobre o piso de mosaico. Para além dos arcos, vislumbravam-se a cidade e os telhados planos, os minaretes, as praças distantes onde a vida de Marrakech pulsava e clamava. Poirot olhou em volta com um ar de aprovação judicial. É agradável, admitiu ele. A gente fica protegido da poeira. E o Passevia? Café é excelente. Sua escolha, Hastings, como se diz, não é totalmente uma imbecilidade. Vindo de você, isso é um grande elogio, eu disse. Ele sorriu levemente, e então seu olhar se voltou para o outro lado do pátio, onde os outros hóspedes estavam reunidos. Era nossa segunda noite no Hotel des Palmiers, e a essa altura já tínhamos pelo menos associado os nomes aos rostos. Lady Eugenia Ashbury, por exemplo, era impossível de ignorar. Majestosa, austera, com os cabelos brancos penteados em ondas impecáveis, dava a impressão de que jamais andara depressa na vida. A África, concluí, era apenas mais um palco onde ela poderia exibir sua indomável essência inglesa. No momento, estava sentada rigidamente ereta, com uma longa piteira entre os dedos enluvados, observando a cena como se o hotel fosse uma festa de aldeia um tanto insatisfatória. Ao lado dela estava esparramado seu sobrinho, Colin Ashbury, cuja estatura e descuido pareciam calculados para ofender o senso de decoro da tia. Ele era um rapaz alto, bronzeado, bonito de um jeito meio desajeitado e vestido com roupas que pareciam ter sido desenhadas para sugerir um homem de ação em vez de um homem de emprego. Digo-te, tia Jenny, protestava ele naquele exato momento, com a voz ecoando pelo pátio. Se alguém vem a Marrocos e não visita o souk da meia-noite, a viagem não tem sentido nenhum. Não vejo, Colin, respondeu Lady Eugênia. O que se ganha perambulando por um mercado em uma hora imprópria, quando se poderia estar na cama? Não é a cama que se recomenda aos turistas, murmurou Poirot. É a paisagem pitoresca. Não somos turistas, disse Lady Eugênia majestosamente. Somos viajantes. Em frente a eles, a doutora Leila Haddad fazia anotações em um pequeno caderno de couro. À primeira vista, eu a confundi com uma parisiense, mas ela nos informou que, na verdade, era marroquina, formada na França e agora atuava como psiquiatra em Lyon. É fascinante, ela havia dito no jantar da noite anterior, em inglês com leve sotaque. Voltar ao país da infância como observadora. Vemos as mesmas ruas, os mesmos gestos, mas a mentalidade mudou. É quase, como se diz, experimental. Seus olhos escuros eram inteligentes, seu jeito frio. Eu suspeitava que, como Poirot, ela tivesse um interesse profissional nas peculiaridades da natureza humana. Para serem estudadas,
talvez até mesmo dissecadas, mas nunca para se confiar plenamente. Perto dela estava sentado Victor Phelps, um empresário americano de ombros largos, com ares de quem estava acostumado a dar ordens em vários continentes ao mesmo tempo. Ele vestia um terno de linho claro que devia ter custado uma pequena fortuna, uma gravata chamativa demais para o gosto inglês e uma expressão que sugeria que, se Marrakech não o divertia, a culpa era somente dela. Ele tentava puxar conversa com Odette Moreau, uma francesa cuja presença no hotel já havia gerado muita especulação. Ela era elegante, sem dúvida, com um vestido preto simples que devia ser a cara de Paris, e tinha o hábito de fumar de uma forma quase teatral. Corria o boato de que ela tinha ligações com o mundo da moda design, fotografia, algo do gênero. Corria também o boato de que ela viajava sozinha com mais frequência do que convinha à sua reputação. Ela não parecia nem um pouco incomodada com os boatos. Por fim, além de nós, estava o Sheikh Karim El Mansur, uma figura notável da região que, segundo nos informaram, possuía extensas propriedades. Era um homem digno, na casa dos 50 anos, vestido com uma djellaba branca impecável, cujas dobras caíam sobre ele com uma graça escultural. Falava francês fluentemente e inglês fluentemente, e se portava com a calma segurança de quem nunca teve motivos para duvidar da própria autoridade. Foi ele quem mencionou pela primeira vez o mercado da meia-noite. Vocês vão achar o mercado comum muito movimentado, muito barulhento, ele nos dissera na tarde anterior, enquanto tomávamos chá de menta no terraço. Mas a verdadeira Marrakech ganha vida à noite. Há um bairro perto das antigas muralhas, onde as barracas ficam abertas até tarde, especiarias, tapetes, bugigangas, contadores de histórias, músicos. Os turistas vão para a praça principal. Os outros vão para outro lugar. E os outros? Perguntei. Ele havia sorrido. Para aqueles que procuram algo mais do que cartões postais, Major Hastings. Agora, quando o assunto voltou à tona, seus olhos se estreitaram em divertimento. Se você quiser visitar esse mercado à meia-noite, posso providenciar, disse ele. Não é longe. Basta saber onde ir. Só. Isso. Viu só, tia Jenny? Não podemos recusar uma oferta dessas. Lady Eugênia fungou. Parece-me extremamente impróprio, declarou ela. Feiras à meia-noite. Ladrões, sem dúvida. E pulgas. Os ladrões, disse Odette Moreau, soltando uma baforada de fumaça, estão por toda parte, minha senhora. Pelo menos num sul que eles são honestos quanto a isso. Victor Phelps deu uma gargalhada sonora. Parece-me divertido, disse ele. O que me diz, Monsieur Poirot? Vem nos proteger? Poirot inclinou a cabeça. Infelizmente não sou guarda-costas, senhor. Mas sou, como sabe, um grande admirador da natureza humana. E onde há multidões, há sempre muito o que observar. Sim, creio que irei acompanhá-lo. Eu também, acrescentou o Dr. Haddad. Será instrutivo. Lady Eugênia emitiu um som entre um resmungo e um suspiro. Muito bem, disse ela. Se todos estão determinados a se comportar como turistas, suponho que devo garantir que ninguém seja assassinado. Tenho certeza de que o comentário foi feito em tom de brincadeira. Na hora, nenhum de nós achou graça. Partimos às 11h30, quando o calor finalmente havia diminuído, tornando-se um calor suportável, e uma pálida fatia de lua pairava sobre o minarete como uma lâmina curva. Nosso guia era um jovem chamado Rashid, recomendado pelo gerente do hotel. Ele era ágil, tinha olhos rápidos e falava inglês o suficiente para ser divertido. Andem bem, juntinhos, instruiu ele. As ruas são muito estreitas, e não comprem nada sem me consultar primeiro. Quando eles veem vocês, pensam, ah, gente rica do hotel. O preço sobe. Ele assobiou e fez um gesto com a mão para cima. Lady Eugênia envolveu os ombros com o chale de um jeito, que sugeria que ela duvidava tanto da honestidade quanto da gramática dele, mas acabou se deixando conduzir. Mergulhamos na Medina, a cidade velha, e logo a calma branca do Hotel des Palmiers pareceu-nos outro mundo.
As ruas estreitavam-se à nossa volta, com muros de barro seco pelo sol a erguerem-se de ambos os lados, perfurados por portas baixas e janelas com persianas. O ar estava impregnado de aromas especiarias, couro, carne a cozinhar, o cheiro indefinível de pó que conhece muitos séculos. Gatos deslizavam pelas sombras como a noite líquida. De algum pátio invisível, vinha o dedilhar e o lamento de um instrumento de cordas. De outro, risos. Poirot caminhava um pouco à minha frente, pisando com cuidado para evitar as poças onde a roupa lavada no final da tarde ainda não havia secado. Mesmo ali, naquele labirinto, a precisão o acompanhava. Nem um grão de poeira ousava se fixar em seus sapatos de verniz. "Você não tem medo de se perder, Hastings?" perguntou ele. "Confio no Rashid", eu disse. "Ele parece competente." "Ah, a famosa dependência britânica. Deixa-se a geografia para o guia, o pensamento para o governo e a psicologia. Para você", eu disse, em tom bem-humorado. Ele sorriu. "Às vezes, meu amigo, a gente aprende. É muito gratificante." De repente, nos vimos em uma rua mais larga, onde o trânsito da noite fluía alguns carros, uma carroça puxada por burro carregada de cestos de vime, meninos carregando bandejas de pão equilibradas precariamente sobre a cabeça. Rashid virou à esquerda, depois à direita, e mergulhou em um beco iluminado apenas por 2 lâmpadas fracas. No final do beco, o som nos alcançou. Um zumbido baixo a princípio, depois um murmúrio crescente de vozes como abelhas em uma colmeia. O beco se abriu e entramos no souk da meia-noite. Era como se alguém tivesse virado um baú de tesouro dentro de um sonho. Lanternas de vidro colorido pendiam em fileiras, projetando poças vermelhas, azuis e verdes sobre a terra compactada. Barracas se amontoavam. Montes de tapetes brilhando como pores do sol enterrados, fileiras de lâmpadas de latão, pilhas de tâmaras, pirâmides de laranjas, bandejas de pulseiras de prata que cintilavam à luz das lâmpadas. O ar estava pesado com incenso e carne assando. Homens anunciavam preços, mulheres negociavam em árabe rápido, uma criança passou correndo, carregando uma gaiola de pássaros, que batiam as asas e cantavam. Em algum lugar, uma flauta tocava uma melodia selvagem e repetitiva. "Meu Deus", murmurei. "Isso é algo parecido com..." "Sim", disse Poirot suavemente. "Aqui, a vida, cor é quase demais. Mas observe, Hastings, sempre há um padrão." Caminhávamos lentamente pela rua lotada. Rashid à frente, o resto de nós em vários estágios de fascínio ou desaprovação. Lady Eugênia mantinha a expressão de quem visita uma exposição particularmente duvidosa. Victor Phelps já tentava comprar uma adaga e era completamente enganado quanto ao preço. Odette vagava de barraca em barraca, tocando tecidos com mãos experientes. O doutor, Haddad, observava tudo com um olhar frio e distante. Colin Ashbury, corado e animado, havia adquirido um cachecol, listrado que usava com um ar despojado no pescoço. "Mantenham-se unidos", lembrou-nos Rashid. "É fácil se perder." Era verdade. O souk era um labirinto de vielas, cada uma ramificando-se em outra, e a multidão fervilhava e se movia como um ser vivo. Em certo momento, um grupo de músicos bloqueou nosso caminho, e ficamos observando enquanto um contador de histórias, um velho de barba branca e olhos brilhantes, mantinha um círculo de ouvintes fascinados, suas mãos gesticulando no ar para dar forma à narrativa. "Maravilhoso", sussurrei. "Você compreende o que ele diz?" perguntou Poirot. "Nem uma palavra, nem eu. Mas o coração humano é sempre a mesma história." Seu olhar percorreu lentamente o círculo de rostos, a criança atenta, o jovem cético, a mulher cujos lábios estavam cerrados como se tentasse conter alguma emoção. Então seus olhos seguiram adiante, examinando, observando. Eu conhecia aquele olhar de antigamente. Em algum lugar, algo havia despertado sua curiosidade. "O que é isso?" murmurei. "Nada, Hastings."
Apenas uma pequena incongruência. Mas você vai rir se eu lhe contar. Prometo que não. Ele sorriu enigmaticamente. Então vou guardar isso para mim. Por enquanto, seguimos em frente. O tempo parecia dilatar-se naquele lugar. Meia hora, 1 hora, quem poderia dizer. A multidão engrossava, depois diminuía, a música subia e descia. Numa barraca, o doutor Haddad e o Sheik Karim trocavam palavras rápidas em árabe, que terminaram com o vendedor a dobrar-se de tanto rir. Noutra, Lady Eugênia pechinchava imperiosamente por uma pequena caixa de latão e saiu convencida de que tinha triunfado, embora a expressão resignada de Rashid sugerisse o contrário. Devia ser perto da 1 hora quando aconteceu. Estávamos passando por uma viela repleta de barracas que vendiam lâmpadas e bugigangas, mais tranquila que a rua principal. As lanternas ali eram menos numerosas, as sombras mais densas. Uma brisa suave soprava, trazendo consigo a sombra de um ar mais fresco vindo da escuridão além dos muros. À nossa frente, um homem saiu de uma porta e se misturou à multidão. Só o notei porque a mão de Poirot tocou levemente meu braço, um sinal que eu conhecia bem. Viu, Hastings? Murmurou ele. O quê? Ele não respondeu. Seus olhos se estreitaram, acompanhando a figura que se afastava. Então, de algum lugar atrás de nós, veio um som, um grito estrangulado, rapidamente abafado, como o de alguém que foi abruptamente silenciado. Todos nos viramos ao mesmo tempo. O grito veio novamente, mais agudo, tingido de terror. Ali, disse o Dr. Haddad, apontando para uma passagem estreita entre duas cabines, parcialmente escondida por tapetes pendurados. Rashid hesitou. Não é nada, começou ele. Às vezes as pessoas brigam. O terceiro grito não podia ser enganado. Transformou-se num grito curto e horrível, e cessou. Vamos, disse Poirot bruscamente. Ele se moveu com uma velocidade surpreendente, afastando uma cortina de lã trançada. Eu o segui de perto, com os outros nos pressionando em uma confusão repentina e tumultuosa. A passagem era escura, iluminada apenas por uma única lanterna que projetava sombras, grotescas nas paredes. Curvava-se acentuadamente para a esquerda e terminava num pequeno pátio fechado, com a superfície coberta de caixas e cestos quebrados. O cheiro de especiarias era forte ali, sobrepondo-se a algo mais, algo metálico e inconfundível. No chão, meio encostado na parede, em ruínas. Um homem estava sentado. Não estava sentado. Minha mente tentara, naquele primeiro instante, fazer com que assim fosse, mas a posição estava errada. Sua cabeça pendia num ângulo antinatural, seus olhos fixos e vidrados na lanterna. Sua garganta havia sido cortada de orelha a orelha. Por um instante, houve silêncio absoluto. Então, Odette Morel deu um suspiro de espanto. Lady Eugênia murmurou um "Oh!" fraco e chocado. Colin praguejou baixinho. Victor Phelps disse algo em inglês americano que não vou repetir. Rashid fez o sinal da cruz rapidamente e murmurou uma oração. Poirot deu um passo à frente, com o rosto completamente imóvel. Não o toquem, disse ele em voz baixa. Nenhum de vocês. Hastings, meu amigo, estamos mais uma vez diante do assassino. Poirot agachou-se perto do corpo, a luz fraca da lanterna projetando traços nítidos em seu rosto enquanto ele absorvia cada detalhe com aquela sua estranha imobilidade. O resto de nós pairava incerto na soleira do pequeno pátio, o silêncio opressivo quebrado apenas pelo zumbido fraco e distante do sulk. Era surreal a poucos passos de distância. Pessoas riam, negociavam, viviam suas vidas, alheias à morte que se instalara naquele canto sombrio. Poirot inclinou-se para a frente sem tocar no cadáver, estudando o ângulo da cabeça, a ferocidade precisa do ferimento, a leve mancha de algo na manga da vítima. Eu sabia que era melhor não perguntar o que ele via. Ele não gostava de interromper o funcionamento de suas pequenas células cinzentas. Em vez disso, olhei ao redor, tentando ser útil,
embora pressentisse imediatamente que Poirot já tinha mais impressões do que eu conseguiria reunir em 1 hora. Quem é ele? Perguntou Victor Phelps com voz rouca, quase inaudível. Algum ladrãozinho da região? Um mendigo? A Drociadade ajoelhou-se um pouco mais perto, tomando cuidado para não tocar no homem. Sua expressão era de choque silencioso e não de medo. Não, murmurou ela, olhe. As roupas dele estão limpas, bem cortadas, inclusive. Este não é um vagabundo. Poirot assentiu levemente com a cabeça. Exatamente. E observe, Hastings, os sapatos, lustrados embora agora empoeirados do soak. Um homem que se preocupava com a aparência. Lady Eugênia permaneceu rígida atrás de Colin, sua mão apertando o braço do sobrinho com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Era exatamente isso que eu esperava, disse ela entre dentes cerrados. Eu sabia que algo assim aconteceria nesses becos horríveis. Precisamos sair daqui imediatamente. Não podemos ir embora, disse Poirot, em voz baixa, ainda estudando o rosto do morto. Não agora que o encontramos. Precisamos chamar as autoridades. Rashid tremia visivelmente. Sua bravata habitual havia desaparecido. Monsieur Poirot, eu não vi nada. Juro, este lugar é normalmente silencioso à noite. Ninguém vem aqui. Poirot levantou-se, enxugando os joelhos com a ponta de um lenço. Você não ouviu ninguém nos seguir? Não, ninguém. E, no entanto, ponderou Poirot, inclinando ligeiramente a cabeça. Alguém veio aqui com intenções violentas. Isso é evidente. Avancei mais pelo pátio, examinando as paredes, os caixotes, estreitos, as sombras que pareciam profundas demais. Impressionou-me o quão perfeitamente isolado era o lugar, invisível do caminho principal, abafado pelo ruído externo. Quem quer que tivesse trazido o homem para cá pretendia agir sem ser visto. Meu olhar captou o brilho tênue de algo em cima. De um dos caixotes, um pedaço de metal, talvez. Inclinei-me para olhar mais de perto, mas antes que pudesse alcançá-lo, a voz de Poirot soou suavemente atrás de mim. Hastings, não toque. Endireitei-me a contragosto. Você também viu? Vejo tudo o que deve ser visto, murmurou ele. Deixe estar por enquanto. Victor Phelps se remexeu inquieto. Deveríamos voltar e chamar a polícia. Rápido, mas Poirot não se mexeu. Em vez disso, olhou para cada um de nós, seu olhar demorando-se uma fração de segundo a mais do que o habitual, como se estivesse medindo nossas reações, armazenando-as. Não era suspeita ainda não, mas algo como um mapeamento inicial de personalidades, uma classificação de quem estava assustado, quem estava com raiva, quem escondia algo por trás de suas expressões. Só então ele acenou com a cabeça para Rashid. Vá, traga a polícia. Local. Diga-lhes que Hercule Poirot solicita a presença deles. Rashid disparou com visível alívio, desaparecendo pelo corredor. Com a partida dele, o ar ficou mais pesado. A lanterna tremelúzia no teto, projetando sombras longas e distorcidas pelas paredes. Adroe Haddad examinou o cadáver, novamente, com o rosto indecifrável. O assassino cortou fundo, disse ela suavemente. Foi fúria ou precisão? Ou ambos, respondeu Poirot. A natureza humana é frequentemente capaz de fazer as duas coisas simultaneamente. Aguardávamos em silêncio tenso. Odette Moreau permanecia de pé com os braços cruzados firmemente, o cigarro esquecido, a fumaça subindo em finas espirais. Colin caminhava de um lado para o outro em passos curtos e agitados. Lady Eugênia parecia incapaz de olhar diretamente para o corpo, concentrando-se em Poirot com uma necessidade desesperada de segurança que ele ainda não havia oferecido. Apenas o Sheik Karim aparentava compostura, embora seus olhos estivessem semicerrados em fendas pensativas. Após vários longos minutos, Poirot dirigiu-se para a entrada estreita do pátio, examinando o chão. Nenhuma luta, murmurou. Ou muito, pouca. O assassino tinha a vantagem. Talvez tenha trazido o homem aqui sob pretexto. Ou talvez...
Sua voz se perdeu no ar. Esperei. Você tem alguma ideia? Uma ideia, Hastings. Sempre. Mas ideias são como sementes. É preciso esperar para ver quais vão germinar. A polícia chegou mais cedo do que o esperado. 2 policiais e um sargento, todos ágeis e discretamente eficientes. Reconheceram Poirot imediatamente. Sua reputação, ao que parecia, se espalhava mais rápido do que nós, e após breves formalidades, começaram a isolar a área. Poirot relatou os fatos, sucintamente, embora eu tenha notado que ele omitiu a menção ao brilho metálico na caixa. Presumivelmente, tratava-se de uma de suas sementes. Assim que os policiais nos conduziram de volta para a rua principal, Poirot permaneceu na soleira, com a cabeça ligeiramente baixa e os lábios pressionados em uma fina linha pensativa. Ao emergirmos da passagem escura para a agitação luminosa do souk, o contraste foi chocante. A música recomeçou, as risadas voltaram, as lanternas brilharam como se nada tivesse acontecido. No entanto, para nós tudo havia mudado. O ar noturno parecia mais cortante, as cores mais intensas, os ruídos ensurdecedores. Poirot parou e olhou em volta da multidão, seu olhar penetrante percorrendo cada rosto. O assassino não está longe, disse-me ele em voz baixa. Atos assim deixam marcas. Sempre há alguém que anda rápido demais, ou devagar, demais. Alguém que observa, alguém que evita observar. Você acha que o assassino ainda está aqui? Tenho certeza. Antes que eu pudesse responder, Colin Ashbury soltou de repente uma exclamação de surpresa e apontou para o outro lado do souk. Olha, não é? Mas o que quer que ele quisesse dizer foi abafado por uma comoção, um grito agudo vindo da multidão à frente, e Poirot virou a cabeça bruscamente na direção do som. Seus olhos brilharam. Venha, Hastings, disse ele, já se movendo. A noite ainda não acabou para nós. A comoção à frente se espalhou pela multidão como uma pedra atirada em águas calmas. As pessoas se moviam, as vozes se elevavam e curiosos se comprimiam como se atraídos por fios invisíveis. Poirot se movia com uma agilidade surpreendente para um homem de seus hábitos cautelosos, deslizando entre um vendedor de cerâmica e uma barraca de especiarias com precisão suficiente para não derrubar uma pirâmide de potes de açafrão. Eu o seguia, tentando acompanhar o ritmo enquanto lançava olhares ansiosos por cima do ombro para garantir que os outros não se perdessem. O ruído foi ficando mais claro. Alguém gritando em árabe rápido, uma mulher protestando veementemente, um vendedor gesticulando freneticamente. A princípio não consegui ver o que havia causado a perturbação. Então, uma figura abriu caminho pela multidão, cambaleando para trás. Era um jovem, pouco mais que um menino, agarrando uma pequena bolsa de pano contra o peito, os olhos arregalados de medo. Ele olhava de rosto em rosto como se buscasse uma saída. Instintivamente me enrijeci, mas Poirot ergueu a mão para me acalmar. Não, Hastings. Observe com mais atenção. O dono de uma barraca, um homem, corpulento com uma barba espessa, avançou em direção ao menino, gritando acusações de roubo. O menino balançou a cabeça veementemente e tentou escapar, mas o homem o segurou pelo braço. Um segundo vendedor se aproximou e, em segundos, um pequeno grupo de pessoas furiosas se formou. A voz do menino tremia enquanto protestava. Eu não peguei nada, eu só estava passando. Poirot se inclinou para mim e murmurou. Observe as mãos dele, elas tremem de verdadeiro terror. Mas veja os olhos dele. Eles olham para todos os lados, exceto para a bolsa que ele carrega. Ele está escondendo alguma coisa, sussurrei. Ah, sim, mas não pelo motivo que você pensa, respondeu Poirot. O menino lançou um olhar rápido em nossa direção e tentou se soltar. Por um instante ele conseguiu, passando pelos vendedores e entrando em uma viela mais estreita que saía da rua principal. Ele poderia ter desaparecido completamente se Poirot não tivesse dado um passo decisivo à frente e falado em árabe com fluidez, confiança e perfeita clareza.
O menino congelou. Olhei para Poirot, atônito. Você fala árabe? Um pouco, Hastings. O suficiente para dizer, pare de correr, é tolice. O medo é uma linguagem que só precisa da pressão certa. Lentamente, relutantemente, o menino voltou. O dono da barraca soltou um suspiro de alívio e arrancou a bolsa das mãos do menino triunfantemente, apenas para abri-la e franzir a testa, completamente perplexo. Estava vazia. Os vendedores começaram uma discussão acalorada, cada um insistindo que havia sido injustiçado. O menino insistia que havia encontrado a bolsa no chão e Poirot gentilmente colocou a mão no ombro do jovem. Vamos simplificar, meu amigo. Você encontrou esta bolsa, não é? Onde a pegou? O menino engoliu em seco, olhando nervosamente ao redor. No beco estreito, perto das bancas de tapetes. Perto de onde o senhor veio, senhor. Eu não sabia quem o deixou cair. Pensei que talvez pertencesse a alguém. Os olhos de Poirot se estreitaram. Perto do beco do assassinato, o menino estremeceu. Eu não entrei, só o vi no chão. A voz de Poirot suavizou. Você fez bem em admitir isso. O que lhe chamou a atenção? Por que o pegou? O menino hesitou. Depois enfiou a mão na manga e tirou um pequeno objeto, embrulhado em papel. Isto estava dentro da bolsinha quando a encontrei. No instante em que o papel se desdobrou, o ar pareceu se acalmar. Era um anel masculino, pesado de ouro, com uma pedra escura de corte quadrado. O design era europeu, não marroquino. Poirot o segurou, delicadamente entre os dedos. Mesmo na penumbra, vi a gravação na parte interna da aliança iniciais, entrelaçadas com inconfundível elegância. Mas não consegui lê-las. A mão de Poirot cobriu aquela parte. Ele murmurou baixinho, em francês, quase para si mesmo. Mais naturellement, it starts. Então, virou-se para o menino. Você virá conosco à polícia. Deve contar a eles exatamente o que me contou. Você não está em apuros, mas encontrou algo muito importante. O menino assentiu, um alívio o invadindo como água fresca. Poirot guardou o anel no bolso do paletó, com um cuidado que beirava a reverência. Os vendedores, vendo a discussão se acalmar, voltaram aos seus negócios. Embora alguns lançassem olhares furtivos para Poirot, a presença de um detetive de sua reputação deixava até os homens honestos inquietos. Quando começamos a caminhar de volta para a passagem onde a polícia esperava, Colin Ashbury apressou-se ao nosso lado, a respiração entrecortada. Poirot, você viu? Um anel. Acha que pertencia ao morto? Com o tempo, monsieur, disse Poirot gentilmente, saberemos. Mas o que isso significa? Insistiu Colin. Deve ser uma pista, certamente deve ser. Poirot não respondeu de imediato. Continuou caminhando, com as mãos delicadamente cruzadas atrás das costas, guiando o rapaz e o resto de nós pela agitação do souk. Lady Eugênia, que havia ficado alguns passos atrás com o Sheik Karim, acelerou o passo até ficar ao lado de Poirot. Este é exatamente o tipo de caos que eu queria evitar, disse ela bruscamente. Certamente o hotel pode enviar alguém para nos escoltar de volta. Toda essa situação é intolerável. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Madame, asseguro-lhe que retornaremos em breve. Mas primeiro, há algo que preciso confirmar. Quer dizer com a polícia? Perguntou Lady Eugênia. Sim, e depois disso, com o próprio falecido. Um arrepio visível percorreu Odette Morel ao ouvir essas palavras, embora ela não tenha dito nada. Victor Phelps murmurou algo sobre noites sem dormir e segurança reforçada. A Adrory Haddad observava tudo em silêncio, com os olhos fixos não no anel, mas na expressão de Poirot. Foi ela quem finalmente fez a pergunta que nenhum de nós ousara fazer. Você reconheceu, não é? O anel. Poirot parou do lado de Siam. Fora da passagem estreita, os lampiões lançando reflexos quentes contra seu terno impecável. Seus olhos encontraram os dela por um breve instante penetrantes, alertas e carregados de algo mais profundo. Madame, disse ele,
Reconheci apenas o que era para ser visto, o que permanece, invisível. Isso é o que nos revelará a verdade. E sem dizer mais nada, entrou na passagem onde o morto esperava, como se estivesse adentrando o próprio âmago do mistério. A lanterna no corredor estreito tremeluzia quando voltamos para o pátio confinado, onde a polícia havia organizado seu perímetro com silenciosa eficiência. Os policiais se afastaram respeitosamente quando Poirot entrou, seu comportamento sutilmente alterado agora que sabiam que ele carregava um objeto dos prováveis últimos momentos da vítima. O menino que encontrara a bolsa permaneceu perto de mim, visivelmente tremendo, mas obediente, lançando olhares furtivos para a figura imóvel no chão. O sargento aproximou-se de Poirot imediatamente. Monsieur Poirot, examinamos a área. Nenhum documento, nenhuma identificação. É possível que o homem tenha sido atacado em outro lugar e trazido para cá, mas não há marcas de arrasto, nenhum sinal de outra luta. Poirot murmurou baixinho, um sinal inconfundível de que algo na cena não satisfazia seu senso de ordem. E vocês ainda não o identificaram? Não, monsieur. Nenhum dos vendedores o reconheceu. Vamos divulgar sua descrição. Poirot ajoelhou-se mais uma vez ao lado do corpo, seu olhar voltando-se para as mãos do homem, o ângulo do paletó, o vinco tênue e empoeirado em uma das pernas da calça. Então, muito lentamente retirou o anel do bolso e o examinou novamente sob a luz da lanterna. Sargento, disse ele, com um tom suave, porém firme. Diga-me, o senhor notou a marca de bronzeado? Pisquei. Não havia notado. O sargento ajoelhou-se ao lado de Poirot e inclinou-se para mais perto. O dedo anelar esquerdo da vítima apresentava uma faixa pálida, onde um anel havia estado. Ele usava outro anel, murmurou o sargento. Não este. Exatamente, respondeu Poirot. Este anel é admirável, sim, de boa manufatura, mas não foi usado recentemente. A pele não apresenta nenhuma marca, nenhuma pressão recente. É um anel que lhe pertenceu, talvez, mas não um que ele usava esta noite. Então, por que estaria em uma bolsinha no beco? Perguntou Colin com a voz incomumente tensa. Talvez, Monsieur Ashbury, essa seja precisamente a pergunta que o assassino queria que fizéssemos. Um arrepio percorreu minha nuca. Quer dizer, perguntei lentamente, que o anel foi plantado? Plantado, sim. Ou deixado ali de propósito. Alguém queria levar a polícia ou a nós a uma conclusão específica. Poirot se levantou, tirando um grão de poeira da manga, mas o assassino, infelizmente para ele, não contava com as pequenas células cinzentas. Lady Eugênia soltou um leve suspiro de impaciência. Tudo bem, mas se o anel não pertencia ao morto, então de quem era? Ah, disse Poirot, essa é uma pergunta que exige delicadeza. Respondê-la muito cedo seria prematuro. Adró, Haddad se aproximou, seu olhar desviando-se para o rosto de Poirot. Você conhece a gravação, disse ela baixinho. Eu vi como você a protegeu. Seguiu-se um breve silêncio. Os olhos de Poirot suavizaram, mas sua voz permaneceu controlada. A inscrição ainda não é para discussão pública. Mas direi o seguinte, contém iniciais, e essas iniciais não são as do homem que jaz diante de nós. Suas palavras caíram como pedras em águas calmas, enviando ondas circulares por todos nós. Victor Phelps se remexeu desconfortavelmente. Odette Moreau desviou o olhar completamente, com o maxilar cerrado. Apenas o Sheik Karim manteve sua expressão tranquila, embora até ele estivesse um pouco mais ereto. Poirot se virou para os policiais. Vocês devem remover o corpo agora. Tomem todo o cuidado. E, por favor, avisem o Hotel des Palmiers quando tiverem mais informações. O sargento assentiu, e enquanto os consávidos Catesta policiais se preparavam para colocar o corpo em uma maca, Poirot nos fez sinal para sairmos do pátio. Lá fora, no beco, o ar parecia mais fresco, e, no entanto, a noite parecia nos oprimir com um peso que não existia antes. Enquanto caminhávamos de volta para a avenida principal do Souk,
Poirot diminuiu o passo e falou em voz baixa comigo. Hastings, você observou o menino? Naturalmente. O pobre rapaz está apavorado. Ele está assustado, sim, mas também está dizendo a verdade. Isso já é alguma coisa. Franzi a testa. Você acha que ele viu o assassino? Se tivesse visto Hastings, não teria ficado perambulando pelo Souk depois. Não, o rapaz é inocente. Ele fez uma pausa, olhando por cima do ombro enquanto os outros o seguiam a uma curta distância. Mas há alguém entre nós que não é tão inocente. Meu coração disparou. Entre nós, Poirot ergueu a mão discretamente. Paciência, meu amigo. Deixemos que os fatos se alinhem. Lady Eugênia nos alcançou, o rosto pálido sob as luzes bruxuleantes. Monsieur Poirot, precisamos mesmo atravessar aquele mercado horrível de novo. Já tive o suficiente deste lugar para uma vida inteira. Poirot inclinou a cabeça. Vamos devagar. A polícia nos escoltará até os portões do hotel. Ótimo, disse ela fracamente. Não sairei do meu quarto esta noite. Colin, caminhando do outro lado dela, murmurou. Tia Jenny, certamente a senhora não acha que o assassino ainda estaria aqui? A resposta dela foi instantânea. Acho que assassinos estão em toda parte, Colin. Nunca se deve presumir segurança apenas porque se deseja. As palavras tinham uma certa verdade inabalável, enquanto as luzes do Souk diminuíam e os vendedores começavam a guardar suas mercadorias. O passo de Poirot permanecia constante, seu olhar percorrendo cada barraca, cada transeunte, avaliando, calculando. Quando finalmente as portas de madeira entalhada do hotel surgiram à vista, Poirot parou abruptamente e se virou para nos encarar. Senhoras e senhores, disse ele com calma gravidade, esta noite vocês estão abalados, fatigados, inseguros. Vão para seus quartos, descansem, mas entendam isto. Ele fez uma pausa e as lanternas projetaram sua sombra longa sobre os ladrilhos do pátio. O assassino não escolheu aquele beco ao acaso, nem escolheu sua vítima ao acaso. Seu olhar se moveu lenta e deliberadamente de um rosto para o outro, e receio que o bazar da meia-noite tenha nos mostrado apenas o primeiro movimento de uma composição muito mais complexa. Enquanto os funcionários do hotel nos conduziam para dentro, inclinei-me para perto dele. Você acredita que haverá outro crime? Poirot assentiu levemente com a cabeça. Sim, Hastings, o padrão ainda não está completo, e em breve o assassino fará seu próximo movimento. O pátio do hotel nunca parecera tão cavernoso nem tão silencioso. O ar noturno, antes quente e perfumado com flores de laranjeira, agora carregava uma tênue tensão que se agarrava a cada sombra. Algumas lanternas tremeluziam ao longo dos arcos, sua luz instável, como se a própria noite estivesse incerta sobre como prosseguir após a violência testemunhara. Os criados nos apressaram para dentro com murmúrios tranquilizadores, embora seus olhos denunciassem sua inquietação. Mesmo aqueles acostumados aos mistérios dos visitantes estrangeiros podiam pressentir que algo sombrio nos seguira desde o Souk. Poirot parou ao pé da escada, permitindo que os outros se dispersassem em direção aos seus aposentos. Lady Eugênia avançou com uma dignidade frágil, Colin a seguindo com o nervosismo de um homem perturbado com seus próprios pensamentos. Victor Phelps subiu 2 degraus de cada vez, resmungando frustrado, enquanto Odette Morel deslizava graciosamente atrás dele, sua postura elegante mal disfarçando o quão firmemente apertava seu chale de noite. A Draw, Haddad permaneceu perto da escada, observando Poirot como se ela própria tivesse se tornado parte de seu enigma. Apenas o Sheik Karim permaneceu sem pressa, aparente, as mãos cruzadas com serena compostura, embora as tênues linhas de concentração ao redor de seus olhos tivessem se acentuado. Toquei levemente no cotovelo de Poirot. Vamos descansar um pouco também. Você teve uma noite cansativa. Descansar, Hastings. Mas a mente, ela não, está pronta para dormir. Ele lançou um breve olhar para o alto da escada
antes de seu olhar se voltar para o Sheikh Karim e o Dr. Haddad. Ainda há algo que preciso perguntar, e este momento não pode passar. Ele aproximou-se deles com uma leve inclinação de cabeça. Alguns minutos do seu tempo, por favor. Há uma questão de pouca importância, mas que exige esclarecimentos imediatos. O Dr. Haddad assentiu sem hesitar. Claro, Monsieur Poirot. O Sheikh Karim ofereceu um sorriso gentil. Se eu puder ajudar em algo, estou ao seu dispor. Poirot os conduziu a um canto tranquilo do pátio, onde o suave murmúrio da fonte proporcionava um pano de fundo discreto. Segui-os atentamente, percebendo que Poirot pretendia que aquela conversa fosse privada, embora não secreta. Ele raramente incluía mais do que o necessário, a menos que esperasse observar a interação entre várias testemunhas ao mesmo tempo. Ele cruzou as mãos atrás das costas. Vocês dois estavam perto da frente do grupo quando entramos pela primeira vez no beco do Souk da meia-noite. Quero apenas confirmar o que vocês observaram antes de o grito ser ouvido. Dr. Haddad trocou um olhar, pensativo, com o Sheikh Karim. Então ela falou. Notei alguém se afastando rapidamente do beco, pouco antes da confusão. Um homem de jaqueta escura, talvez europeu. Mas a luz estava fraca. Não consegui ver seu rosto. Ah, murmurou Poirot. E você, monsieur? O Sheikh Karim inclinou a cabeça. Vi algo muito parecido. Uma figura alta, mas com passos apressados, como se tentasse evitar chamar a atenção. Presumi que fosse apenas um batedor de carteiras em fuga, mas agora, claro, penso diferente. Os bigodes de Poirot se contraíram em silenciosa concordância. Exatamente. Você pode confirmar que ninguém do nosso grupo se ausentou ou ficou para trás naqueles minutos cruciais? O Dr. Haddad franziu ligeiramente a testa. Não notei nada. Estávamos todos juntos quando Rashid nos guiou pelo corredor estreito. Sim, disse Poirot suavemente. Juntos, mas não completamente. Senti uma pontada de confusão. Poirot, o que você quer dizer? Ele balançou a cabeça levemente. Ainda não, Hastings. É apenas uma ideia, e ideias precisam amadurecer antes de serem colocadas em prática. O Sheikh Karim fez uma pequena reverência. Se precisar de mais alguma coisa, Monsieur Poirot, estarei na minha suíte. Confio que a polícia nos informará caso descubra a identidade do falecido. De fato, respondeu Poirot. Boa noite, senhor. Quando ambos saíram, Poirot fez-nos sinal para subirmos a escadaria. Chegamos à nossa suíte sem encontrar nenhum dos outros hóspedes. Embora eu tenha ouvido vozes fracas atrás de uma das portas fechadas, Lady Eugenia e Colin, sem dúvida, envolvidos numa discussão tensa, Poirot fechou a porta suavemente atrás de nós e dirigiu-se à janela com vista para o pátio. O luar projetava reflexos prateados nos azulejos de mosaico lá embaixo. Ele falou sem se virar. Hastings, o que você acha dos nossos companheiros? Dei de ombros e me acomodei em uma das poltronas. Todos parecem bastante abalados, compreensivelmente. Ah, mas observe com mais atenção. Ele bateu com a bateiro, ponta do dedo no vidro da janela. Alguns estão apenas abalados, outros perturbados, e alguns, pior, estão calculando. Comecei a protestar, mas Poirot ergueu a mão. Não fique tão alarmado, meu amigo, não acuso nenhum deles ainda, mas esta noite no Souk não foi apenas o assassinato que ocorreu. Não algo mais aconteceu, algo sutil, um movimento, um gesto, um olhar que revelou demais. Inclinei-me para a frente. Você acredita que o assassino estava entre nós? Poirot finalmente se virou, seus olhos penetrantes, claros e repletos de uma convicção. Serena. Mas é natural. Quem mais, Hastings, teria motivos para colocar o anel onde seria encontrado? Quem mais sabia precisamente o momento em que nosso grupo entraria naquele beco? Não foi acaso, foi orquestrado. Um arrepio frio me percorreu. Mas o anel, você disse que tinha iniciais, gravadas que não pertenciam à vítima. De quem eram essas iniciais? Ele caminhou lentamente pela sala
e abriu a gaveta da escrivaninha. Dela retirou o anel, que agora repousava cuidadosamente em sua palma. A gravação é sutil, fácil de passar despercebida, mas eu, Hercule Poirot, não passo despercebido. Ele me entregou. Dentro da faixa, entrelaçadas com primor artesanal, estavam as letras C. A. Prendi a respiração. Colin Ashbury? Sussurrei. Poirot fechou a gaveta silenciosamente. Talvez. Ou talvez outro cujo nome comece assim. Mas o importante, Hastings, não são as iniciais. É o momento. O anel deveria ser encontrado. E deveria incriminar alguém. Encarei-o fixamente. Então o assassino está tentando incriminar um dos nossos? Poirot assentiu levemente, com um gesto solene. Sim, meu amigo. E um plano como esse significa apenas uma coisa. Ele apagou a lâmpada ao seu lado. O assassino é muito mais desesperado e muito mais perigoso do que jamais imaginamos. Dormir era impossível. Fiquei acordado muito tempo depois de apagar a lâmpada, ouvindo os tênues sons da noite que escapavam pelas persianas, o farfalhar das folhas de palmeira, o latido distante de um cachorro, o sussurro da areia levado pela brisa. Mas por baixo desses murmúrios familiares havia algo mais. Uma tensão no ar, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Poirot, sentado ereto na poltrona em frente à minha cama, parecia completamente indiferente à hora avançada. Seus olhos estavam fechados, não de sono, mas em profunda contemplação, as pontas dos dedos pressionadas juntas naquele característico formato de torre de pensamento. De vez em quando, seu bigode tremia, um sinal de que conclusões internas estavam se formando. Finalmente, não consegui mais suportar o silêncio. Poirot, sussurrei, se você acredita que o assassino está entre nós, não estamos em perigo também? Sem abrir os olhos, ele respondeu suavemente. Estamos sempre em perigo quando a maldade está por perto, meu amigo. Mas Hercule Poirot não perde o sono por causa do perigo, apenas da desordem. Ele abriu os olhos então, perspicazes e atentos apesar da hora. Há um padrão neste crime, uma simetria, e a simetria, Hastings, é muito instrutiva. Suspirei e me virei de lado. Você fala como se o Parassi diz. Assassino tivesse planejado tudo meticulosamente. Mas é claro, ninguém planta provas sem preparação. Ninguém deixa um anel com iniciais gravadas, a menos que queira que essas iniciais sejam vistas. Então, por que esconder o anel em uma bolsinha? Por que não deixá-lo à mostra no corpo? Poirot sorriu levemente. Porque isso seria muito grosseiro, muito óbvio. O assassino quer parecer inteligente e sutil. Ele conta com a mente humana para tirar conclusões precipitadas. Uma bolsinha sugere pressa, talvez roubo. Um anel descoberto por acaso adiciona drama. Não, não. Hastings, este assassino gosta do teatro. Antes que eu pudesse responder, um som ecoou fracamente do pátio abaixo. A cabeça de Poirot virou-se bruscamente. Você ouviu? Assenti. Um passo. Poirot se levantou, seus movimentos precisos mesmo àquela hora, e foi até a janela. Abriu as persianas ligeiramente, espiando o pátio iluminado pelo luar. Alguém está acordado, murmurou, e alguém caminha com propósito. Acompanhei-o, tomando cuidado para não fazer barulho. Lá embaixo, o pátio estava quase vazio, seus ladrilhos prateados pelo luar. Mas no canto mais distante, perto do arco que levava ao hall externo, uma figura se moveu envolta em um robe claro, cabeça baixa, passos rápidos, porém cautelosos. É Colin? Sussurrei. Poirot balançou a cabeça. Não, ele é mais alto. A figura parou, olhando para trás como se temesse testemunhas, e então continuou rapidamente em direção à ala leste do hotel, a ala onde Odette morou e o Dr. Haddad tinham seus quartos. Poirot fechou as persianas delicadamente. Precisamos segui-lo. A esta hora, principalmente a esta hora. Entramos silenciosamente no corredor. O hotel estava silencioso.
As Infiestaff, luzes baixas, o ar fresco contra o chão de pedra. Os passos de Poirot não faziam nenhum som, enquanto eu me esforçava para suavizar meus próprios passos. Ao atravessarmos o corredor, uma luz suave tremeluziu perto da esquina mais distante, a lanterna da escada sendo sacudida por uma corrente de ar. E então, fraco, mas inconfundível, um sussurro de movimento ecoou da ala leste. Poirot ergueu a mão. Devagar. Vamos observar primeiro. Seguimos em frente, passando pelas portas das suítes silenciosas, até chegarmos à esquina. Poirot espiou por trás dela, e então me fez um gesto para seguir em frente. O corredor à frente estava escuro, iluminado apenas por uma única lanterna. No final, uma porta estava entreaberta. De dentro, ouvimos um leve arranhão, uma gaveta se abrindo, talvez. Poirot inspirou profundamente. Este é o quarto de Mademoiselle Moreau. Ele empurrou a porta com força rápida e controlada. O quarto estava vazio, ou assim parecia a princípio. A janela estava aberta, as cortinas esvoaçando na brisa iluminada pelo luar. A cama estava intocada, mas a pequena escrivaninha havia sido revirada, papéis espalhados, gavetas entreabertas. Poirot moveu-se rapidamente, examinando sem tocar. Alguém estava procurando alguma coisa, murmurou. Não joias. Não dinheiro. Não, algo específico. Verifiquei o guarda-roupa, nada. A varanda, ninguém. O quarto estava vazio, exceto pela persistente sensação de intrusão. Poirot foi até a escrivaninha e pegou um envelope caído. Estava endereçado em uma caligrafia fluida. Senhorita Odette Moreau. O que você acha que eles queriam? Perguntei. Poirot examinou o envelope. Uma carta, talvez. Um documento. Algo que pudesse indicar o motivo. Ele se indocintaro. Moveu com repentina urgência até a mesa de cabeceira. E, mais importante, eles encontraram? Antes que pudéssemos procurar mais, passos soaram no corredor. Rápidos, se aproximando, um suspiro de mulher ecoou. A própria Odette Moreau apareceu na porta, envolta em um roupão de seda, os cabelos escuros soltos, os olhos arregalados de alarme. O que vocês estão fazendo no meu quarto? Ela exigiu. Poirot deu um passo à frente calmamente. Mademoiselle, perdoe a intromissão, mas alguém esteve aqui antes de nós. Ela levou a mão à garganta. Meu quarto. Revistado? Poirot assentiu levemente. Você não estava aqui? Eu estava no terraço, disse ela, ainda ofegante. Não consegui dormir. O olhar de Poirot não vacilou. E o que é, mademoiselle? Que alguém acredita que a senhora possua. Ela hesitou por tempo demais. Poirot viu. Eu vi. Sua compostura se quebrou como porcelana frágil. Ela sussurrou. Eu não posso dizer. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz mais suave que seda. Mademoiselle, um homem foi assassinado. Um anel com iniciais foi colocado em seu dedo. Alguém revistou seu quarto correndo grande risco. O perigo é real. Para você. Para todos nós. Os olhos de Odette se encheram de medo e de algo mais. Monsieur Poirot, disse ela, trêmula. Há algo que eu não lhe contei. Algo que temo que possa me custar caro. A voz de Poirot era firme, seu olhar inabalável. Então agora, mademoiselle, é o momento de contar, pois o assassino já começou o próximo passo. Odette afundou na cadeira mais próxima, como se toda a força tivesse lhe abandonado as pernas. O luar que filtrava pela janela aberta lançava listras pálidas em seu rosto, revelando a tensão ali gravada. Suas mãos tremiam levemente, mas o aperto em seu roupão era firme, defensivo, como se temesse que algo pudesse ser arrancado dela a qualquer momento. Poirot permaneceu de pé diante dela, sua postura impecavelmente ereta, sua expressão grave, porém paciente. Ele deixou silêncio se estender o suficiente para que ela recuperasse a compostura, mas não o bastante para que o pânico se instalasse. Mademoiselle, disse ele gentilmente, você está segura pelo menos por enquanto.
Mas você precisa confiar em mim para que eu a proteja. Odette engoliu em seco, seus olhos se voltando brevemente para a janela aberta, como se esperasse que alguém a estivesse observando. Muito bem, sussurrou ela por fim. Eu lhe contarei, mas você precisa entender. Eu não tive nada a ver com o homem que foi morto esta noite. Nada. Poirot inclinou a cabeça. Comece, do começo. Ela hesitou novamente, abraçando-se com força. Não vim a Marrakech apenas por lazer. Vim porque alguém me pediu. Alguém que temia estar em perigo. Os olhos de Poirot brilharam com uma satisfação silenciosa. Continue. Há 2 semanas, prosseguiu ela, recebi uma carta de um conhecido alguém que encontrei brevemente em Paris. Um homem chamado Henri Valcourt. O nome não me dizia nada, mas as sobrancelhas de Poirot se ergueram levemente. E esse Monsieur Valcourt, o que ele lhe disse? Odette juntou as mãos. Ele disse que havia descoberto algo de grande importância. Temia estar sendo seguido. Queria me encontrar aqui, em Marrakech, onde acreditava poder desaparecer daqueles que o perseguiam. Escreveu que confiava em mim, porque eu o havia ajudado certa vez em um assunto envolvendo as casas de moda de Paris. Ela deu uma risada oca e forçada. Um pequeno escândalo bobo, nada perigoso, mas ele disse que eu tinha um coração honesto e olhos espertos. Talvez tenha exagerado, mas ele estava desesperado. Poirot aproximou-se da escrivaninha e gesticulou em direção aos papéis espalhados. E ele traria algo consigo? Odette assentiu. Um documento. Algo que, segundo ele, exporia um esquema criminoso envolvendo pessoas poderosas. Ele não as nomeou. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. E a senhora o encontrou? Sua voz vacilou. Não. Esperei 2 dias. Ele nunca chegou. Pensei que talvez tivesse mudado de ideia ou exagerado o perigo. Mas agora, depois do que aconteceu no Souk, o rosto dela empalideceu. Monsieur Poirot, o homem morto era Henri Valcourt? Poirot não respondeu imediatamente. Seu silêncio foi ao mesmo tempo diplomático e revelador. Odette cobriu a boca com uma das mãos trêmulas. Meu Deus! Mademoiselle, disse Poirot suavemente, a senhora disse que alguém esteve aqui esta noite revistando seu quarto. Eles saberiam do documento? Talvez, sussurrou ela. Ele disse que isso poderia arruinar vidas. Se ele o tinha consigo, se pretendia me dar, então alguém devia saber. Poirot começou a andar de um lado para o outro lentamente, os dedos roçando as pontas do bigode. E o anel? O senhor Valcourt usava anel? Odette franziu a testa, confusa. Um anel? Não me lembro. Ele não era homem de adornos. Poirot trocou um olhar comigo, um lampejo inconfundível de confirmação. Então o assassino não queria incriminá-lo. O assassino queria incriminar outra pessoa completamente diferente. Odette olhou de um para o outro, perplexa. Mas quem? E por quê? Paciência, senhorita. Chegamos. Poirot se virou para a escrivaninha revirada, os olhos semicerrados. Você disse que o Sr. Valcourt lhe escreveu. Uma carta. Onde está? Odette se enrijeceu. Eu a deixei aqui. Na gaveta. Poirot gesticulou em direção à bagunça. E agora? Sua respiração falhou enquanto ela procurava freneticamente entre os papéis, virando envelopes, vasculhando cartões postais espalhados e papel timbrado do hotel. Sumiram, disse ela finalmente. Poirot, sumiram. Poirot assentiu uma vez, gravemente. Assassino não procura joias ou dinheiro. Ele procura palavras. De repente, passos pesados ecoaram pelo corredor, urgentes e descontrolados. Uma batida forte soou na porta antes que ela se abrisse de repente. Colin Ashbury entrou cambaleando, a camisa meio abotoada, o rosto pálido como giz. Poirot, ele ofegou. Você precisa vir. Rápido. O que foi, Monsieur Ashbury? Perguntou Poirot, virando-se bruscamente. Colin passou a mão pelos cabelos despenteados, tremendo. É minha tia, Lady Eugênia. Ela desapareceu.
Odette soltou um grito abafado. A expressão de Poirot permaneceu, calma, mas seus olhos se tornaram 2 pontos de aço penetrantes. Explique-se, monsieur. Bate na porta dela agora mesmo. Ela não respondeu. Entrei. O quarto dela está vazio. A mala dela ainda está lá, o casaco. Tudo, mas ela não está em lugar nenhum. E ele engoliu em seco. A janela dela está aberta, e no chão há um cachecol. Um cachecol que não é dela. Poirot já se movia em direção à porta. Hastings, Odette, sigam-nos. Colin cambaleou atrás de nós, pálido de pavor. Poirot, o que isso significa? A voz de Poirot era baixa, deliberada, mortalmente, certa. Significa, mon cher monsieur, que o assassino acelerou seus planos. Ele parou na soleira, sua silhueta emoldurada pelas luzes fracas do corredor, e se não agirmos rapidamente, pode ser tarde demais para salvar Lady Eugênia Ashbury. Os passos de Colin ecoavam descontroladamente à nossa frente enquanto corríamos pelo corredor escuro, seu pânico parecendo vibrar pelas próprias paredes do hotel. Poirot, por outro lado, movia-se com precisão ágil, rápido, porém controlado. O andar de um homem que não permitia que o medo turvasse a ordem de seus pensamentos. Quando chegamos ao quarto de Lady Eugênia, Colin abriu a porta com as mãos trêmulas. A cena lá dentro era inquietante em seu silêncio. As lâmpadas ainda estavam acesas desde o início da noite, lançando uma suave luz dourada sobre o quarto. Uma xícara de chá repousava sobre a mesa de cabeceira, ainda meio cheia, como se ela tivesse saído há poucos instantes. Sua bolsa estava ao lado da cadeira, intocada. Seu chapéu e luvas estavam cuidadosamente dispostos sobre a cômoda. Nada no quarto sugeria uma partida apressada ou luta, exceto a janela. A porta estava aberta, as cortinas ondulando para dentro com a brisa do deserto, revelando o pátio lá embaixo. No chão de azulejos, como Colin havia descrito, jazia um lenço amassado azul escuro com bordados prateados, delicado e certamente não do estilo ou gosto de Lady Eugênia. Poirot aproximou-se com cautela, inclinando-se apenas, ligeiramente, para não desmanchar nenhum fio. O senhor tem certeza, Monsieur Ashbury, de que este lenço não pertence à sua tia? Colin balançou a cabeça violentamente. Ela jamais seria vista usando algo assim. Oh, meu Deus! Eu não queria dizer isso. Poirot ergueu uma mão, num gesto tranquilizador. Coragem, meu amigo. Observe com atenção. Esse padrão lhe parece familiar? Colin inclinou-se para a frente, semicerrando os olhos. Não. Eu não. Espere. Odette Morreu, que estava bem atrás de mim, respirou fundo. Conheço esse padrão, sussurrou. É um bordado, tradicional Berberi. As mulheres das aldeias nas montanhas usam lenços como este. Poirot assentiu levemente com a cabeça. Exatamente. Mas pergunte-se, quem do nosso grupo teria um cachecol desses? Odette hesitou, depois olhou para o corredor. Dror Haddad. Eu a vi usar algo parecido. Não. Idêntico, mas semelhante. Os bigodes de Poirot se contraíram. Interessante. Mas a Dror Haddad? Protestei. Certamente que não faria isso. Ela parecia perfeitamente calma. Poirot virou-se para me encarar de frente. As aparências, Hastings, são as mais enganosas de todas. Mas ainda não acusamos a senhorita. Estamos apenas reunindo fatos, nada mais. Colin passou a mão pelos cabelos. Mas onde está a tia Jenny? Ela saiu pela janela por vontade própria? Foi forçada? Poirot aproximou-se da janela e examinou o parapeito. Não há sinais de luta aqui. Nenhuma marca nos azulejos. Nenhum objeto revirado. E, no entanto, Lady Eugênia Ashbury não sai de seu quarto à noite às escondidas. Para uma mulher que desaprova o mercado noturno, ela não sai pelas janelas como uma colegial fugitiva. Ele voltou o olhar para o pátio. Vamos descer. Seguimos ele escada. Abaixo, saindo pelo arco principal para o pátio. As lanternas estavam fracas.
projetando longas sombras sobre os azulejos de mosaico. Poirot parou exatamente embaixo da janela de Lady Eugênia e olhou para baixo. Ele se ajoelhou. Ah, veja só a poeira levantada, uma pegada. Alguém pousou, levemente, mas não tão levemente a ponto de passar despercebido. Ele tocou o contorno tênue. Um sapato feminino. Pequeno. Salto fino. Odette ajoelhou-se ao lado dele. Este sapato parece europeu, não daqui, Poirot concordou. O que nos diz que não foi o cachecol que veio de um passa, estrangeiro, mas sim os pés que o usaram. Senti um arrepio. Você acredita que Lady Eugênia desceu? Poirot balançou a cabeça lentamente. Lady Eugênia, não. Mas talvez alguém tenha se disfarçado usando a janela dela. Colin piscou rapidamente, a confusão dando lugar ao pânico. Disfarçado? Por quê? O olhar de Poirot endureceu. Para nos levar na direção errada. Alguém queria que acreditássemos que Lady Eugênia desapareceu misteriosamente, quando, na verdade, ela pode nunca ter saído da sala por vontade própria. Ele se levantou e virou-se bruscamente em direção ao corredor escuro. Precisamos verificar as instalações do hotel. E rápido. Nos espalhamos sob a orientação de Poirot Colin para os estábulos, Odette para o terraço, e eu com Poirot em direção ao caminho do jardim. O ar estava mais fresco ali, perfumado com jasmim, mas a quietude era estranha, como se a noite prendesse a respiração. Poirot examinava cada curva, cada banco, cada sombra com meticulosa atenção. Então, perto da fonte mais distante, Poirot parou abruptamente. Ah, pronto. Um pequeno objeto jazia meio escondido entre as pedras decorativas, outro pedaço de tecido. Poirot o retirou delicadamente. Era um retalho rasgado do mesmo lenço bordado encontrado no quarto de Lady Eugênia. Alguém a arrastou, murmurou ele. Esta peça foi rasgada às pressas. O lenço foi usado como mordaça ou venda. Senti meu estômago revirar. Arrastou-a. Para onde? Poirot ergueu a lanterna que carregava e direcionou sua luz para o portão leste do jardim, um arco de ferro forjado parcialmente coberto de era. Estava entreaberto. Ele se moveu rapidamente, empurrando o portão. Além dele, havia um estreito caminho de serviço que circundava o perímetro externo do hotel, um caminho raramente usado, protegido do pátio principal por altos muros de estuque. A poeira no chão estava recém-remexida. Pegadas. 2 pares. Poirot agachou-se observando-os. Um pesado, um homem, a outra mais leve. Lady Eugênia. Ela foi de fato forçada a seguir este caminho. O grito distante de Colin chegou até nós então. Urgente e visceral. Poirot, Hastings, venham depressa. Atravessamos o portão correndo pelo pátio, seguindo a voz de Colin até os estábulos. Ele apontou com a mão trêmula para o pequeno depósito ao lado das portas dos estábulos. A porta estava entreaberta. Só um pouquinho. Poirot entrou primeiro. Eu o segui, o cheiro mofado de feno velho e madeira pairando denso no ar. Ali, caída imóvel contra uma pilha de caixas, jazia Lady Eugênia Ashbury. Seus olhos estavam fechados. Seu rosto estava pálido. Uma marca roxa indicava sua têmpora. Colin cambaleou para a frente com um grito estrangulado, mas Poirot o deteve com um braço firme. Ela está viva, disse Poirot apressadamente, ajoelhando-se, inconsciente, mas viva. Colin caiu de joelhos, tremendo. Poirot examinou o hematoma. Um golpe desferido com precisão, não com a intenção de matar. Ela foi silenciada, rapidamente, eficientemente. Engoli em seco. Mas por que a trouxeram aqui? Poirot levantou-se lentamente, o peso da compreensão abatendo-se sobre ele, para escondê-la temporariamente, para tirá-la da vista. Alguém precisava revistar seu quarto sem a presença dela, e assim que encontrassem o que procuravam, ou assim que falhassem a abandonavam. Odette apareceu na porta, ofegante e horrorizada. Então ela foi alvo?
Mas por qual motivo? Poirot olhou para cada um de nós, com uma expressão sombria. Não se trata mais apenas de assassinato. Trata-se de segredos. Segredos pelos quais vale a pena matar. Ele voltou-se para Lady Eugênia e baixou a voz. E alguém entre nós acredita que ela sabe demais. Ele olhou em direção à entrada do hotel, onde passos distantes ecoavam na noite. Precisamos ficar vigilantes, disse ele em voz baixa, pois o assassino ainda não terminou, ainda não. E o próximo ataque não será tão misericordioso. Lady Eugênia se mexeu levemente enquanto a carregávamos de volta pelo pátio, Colin apoiando seus ombros enquanto Poirot a ajudava a dar passos firmes. Ela estava consciente o suficiente para murmurar algo incoerente, suas pálpebras tremendo no esforço de voltar a si. A luz da lanterna tremia em seu rosto, revelando o quão pálida ela havia ficado. Odette apressou-se para abrir as portas, suas mãos tremendo, embora tentasse estabilizá-las. Uma vez dentro do quarto de Lady Eugênia, Poirot instruiu Colin a deitá-la delicadamente na cama. O hematoma em sua têmpora havia escurecido, inchando um pouco, mas seu pulso, Poirot o verificou imediatamente, estava firme e constante. Durante todo o tempo, ele a observou com uma atenção preocupada incomum até mesmo para ele. Quando ela finalmente abriu os olhos completamente, a confusão os nublou, depois o alarme. Colin, Hastings, o quê? Onde estou? Colin segurou sua mão. Tia Jenny, graças a Deus. A senhora foi atacada. Ela piscou rapidamente, como se estivesse lutando para processar as palavras. Atacada? Bobagem. Eu simplesmente desmaiei com o calor. Poirot balançou a cabeça suavemente. Madame, a senhora não desmaiou. A senhora sofreu um golpe na cabeça, desferido com precisão, não por acidente. O sangue lhe sumiu do rosto. Um golpe? Na minha cabeça. Ela tocou a têmpora com os dedos trêmulos e fez uma careta. Quem faria uma coisa dessas? Poirot não respondeu imediatamente. Em vez disso, sentou-se ao lado da cama dela, falando com o tom cuidadoso e tranquilizador de um médico prestes a dar notícias delicadas. Lady Eugênia, preciso lhe perguntar algo importante. Antes de perder a consciência. A senhora viu alguém? Ela fechou os olhos, franzindo a testa. O silêncio se prolongou enquanto ela lutava com a memória. Então, lentamente, ouvi passos no corredor. Pensei que pudesse ser Colin vindo ver como eu estava. Ele sempre reclama quando me queixo do calor. Abri a porta. Sua respiração falhou. Havia alguém ali, alguém muito perto. Eu vi apenas uma sombra a princípio. Depois, me lembro de um lenço, escuro, com costura prateada. Odette inspirou profundamente. Poirot não se virou, embora seu bigode tenha se contraído. Você viu o lenço sendo usado? Não. Não. Acho que cobriu o rosto deles ou parte dele. Não houve tempo para gritar. Apenas uma mão e algo me atingindo. Os punhos de Colin se fecharam em uma raiva impotente. Poirot. Ela poderia ter sido morta. Não, meu amigo, disse Poirot em voz baixa. O assassino não queria vê-la morta. Ainda não. Lady Eugênia estremeceu. Então o que eles queriam? Comigo? Poirot se levantou lentamente. Retirá-la de seu quarto, madame. Revistá-lo. Eles queriam privacidade e sua presença era um incômodo. Os olhos dela se arregalaram de indignação. Meu quarto? Como ousam? O que eles poderiam esperar encontrar? Poirot trocou um breve olhar comigo. Ele já tinha uma teoria disso, eu tinha certeza. Mas era cauteloso demais para revelá-la prematuramente. Madame, disse ele delicadamente, pense bem. Alguém mesmo falou com a senhora em particular esta noite? Fez algum alerta, alguma pergunta, mencionou o Sr. Valcourt ou documentos que ele possa ter? Lady Eugênia piscou. Senhor, quem? Não, ninguém mencionou esse nome. Poirot a estudou atentamente, seu olhar a avaliando.
A senhora falou com alguém sobre assuntos pessoais? Assuntos familiares? Certamente que não. Sobre suas finanças? Deus me livre. Sobre seu sobrinho? Por que eu faria isso? Ela parou abruptamente. Poirot percebeu a hesitação imediatamente. Inclinou-se para a frente. Madame? Lady Eugênia apertou os lábios, relutante. Mas Poirot esperou paciente, inabalável, sem lhe oferecer alternativa. Por fim, ela suspirou em resignação. Muito bem. Mais cedo, esta noite antes de irmos ao souk, conversei com a doutora Haddad no pátio. Foi uma conversa inocente. Ela admirou meu broche e discutimos sua origem. Só isso. Poirot inclinou a cabeça. Seu broche, madame. Posso vê-lo? Ela apontou para a cômoda com um leve gemido. Colin o trouxe para Poirot uma delicada peça de design antigo, filigrana de ouro cravejada com uma granada escura. Poirot o examinou com meticuloso cuidado. Uma herança de família? Sim, da minha mãe. E a senhora o usou hoje? Claro. Uso-o com frequência. Poirot virou o broche. Há um pequeno compartimento aqui. Sim, mas está vazio, sempre esteve. É um recurso antiquado. Nunca o usei. Poirot fechou o fecho pensativamente. E a doutora Haddad, ela, perguntou sobre ele? Apenas admirei o trabalho artesanal, como eu disse. Poirot pousou o broche delicadamente. Madame, uma última pergunta. Haddad tocou no broche? Tocou? Ela franziu a testa pensativa. Sim, acredito que sim. Ela perguntou se poderia segurá-lo por um instante. Mas, na verdade, Poirot, o que isso importa? Poirot endireitou-se lentamente, seus olhos se aguçando. Importa, madame, porque alguém acreditou que a senhora possuía algo de valor, algo pequeno o suficiente para caber no compartimento secreto de um broche. Odette engasgou. O documento, aquele que Valcourt pretendia me dar, e se ele o tivesse dado a outra pessoa, alguém que parecesse confiável? Poirot assentiu. Exatamente. Então, Lady Eugênia, sussurrei, mas ela disse que não sabia de nada. Talvez não saiba mesmo, respondeu Poirot calmamente. O Sr. Valcourt foi cauteloso. Ele pode ter entregado o documento discretamente, talvez até sem saber ao destinatário. Um gesto, um aperto de mãos, um breve contato. Não seria a primeira vez que tais métodos foram usados. Lady Eugênia apareceu, horrorizada. Está sugerindo que um assassino está me caçando por algo que eu não possuo? Sim, madame, disse Poirot suavemente. E é precisamente por isso que a senhora precisa ser protegida. Colin instintivamente se aproximou da tia. Então ela não deve ficar sozinha esta noite. Vou levá-la para o meu quarto. Não, disse Poirot firmemente. O senhor ficará com ela aqui. E tranque a porta. Hastings e eu ficaremos no corredor lá fora. Ninguém entra, ninguém sai. Colin assentiu veementemente. Poirot baixou a voz, quase a um sussurro, porque o assassino não encontrou o que procurava esta noite, e tentará novamente. Senti um frio na espinha se instalar no meu peito. Poirot, o que o senhor fará? Ele caminhou em direção à porta, sua silhueta emoldurada pela luz da lanterna. Falarei com o doutor. Haddad, disse ele. Imediatamente. Odette engoliu em seco. Você suspeita dela? A resposta de Poirot foi uma verdade cortante e silenciosa. Suspeito de todos, mademoiselle, até que o padrão esteja completo. Ele fez uma pausa e acrescentou, em voz baixa e convicta. O assassino apenas cometeu um erro. E Hercule, Poirot não ignora erros. Poirot caminhava pelo corredor com uma urgência controlada que acelerou meu pulso. O hotel estava silencioso agora. Aquele tipo de silêncio que amplifica cada passo, cada respiração. Lanternas ardiam baixas ao longo das paredes, suas sombras bruxuleantes se alongando e encolhendo a nossa passagem. Odette pairava logo atrás de nós, ainda pálida pelo sofrimento no quarto de Lady Eugênia. Eu pressentia que ela temia ficar sozinha e não a culpava. Paramos em frente à porta da doutora Haddad.
Um brilho suave emanava debaixo dela, sugerindo que ela também estava acordada. Poirot bateu não com força, mas com um ritmo deliberado que parecia ter a intenção de transmitir autoridade. Após um instante, a porta se abriu um pouco. A Drow Leila Haddad apareceu, envolta em um robe simples, com os cabelos escuros presos frouxamente para trás. Sua expressão era calma, embora não demonstrasse total surpresa. Monsieur Poirot, disse ela suavemente, eu suspeitava que o senhor pudesse vir. Poirot inclinou a cabeça. Então, a senhorita não se importará se falarmos? Ela abriu a porta mais, fazendo um gesto para que entrássemos. Por favor. Seu quarto era impecável, quase ascético. Uma escrivaninha com livros de medicina organizados em perfeita ordem, uma mala fechada e trancada, um único livro sobre o criado mudo, nada fora do lugar, nada que sugerisse perturbação. Poirot entrou e examinou o cômodo com um olhar abrangente antes de se virar para ela. Senhorita, preciso lhe fazer algumas perguntas de grande importância. Uma mulher foi atacada. Lady Eugênia? Sua voz vacilou ligeiramente. Ela está viva. Mas foi tirada de seu quarto, atingida na cabeça e escondida nos estábulos. Alguém tentou revistar seus pertences sem o seu conhecimento. Os olhos do Dr. Haddad se arregalaram. Isso é terrível. Mas por que veio até mim? Poirot aproximou-se dela com uma delicadeza precisa. Porque Lady Eugênia se lembra de que você falou com ela antes do ataque. Ela se lembra de que você admirou e segurou o broche dela. Ela assentiu lentamente. Sim, ela usou antes. Uma peça linda. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente, com um olhar penetrante. E você abriu o pequeno compartimento? Ela piscou, surpresa. Abriu? Não. Apenas comentei sobre a idade. Se ela disse o contrário, está enganada. Os bigodes de Poirot se contraíram num sutil sinal de dúvida. Então você tocou no broche apenas brevemente? Menos de um instante. Poirot circulou lentamente pela sala, com voz reflexiva. É curioso, mademoiselle, que alguém tenha agredido Lady Eugênia e tentado revistar o mesmo broche. Uma coincidência, talvez. Os olhos do Dr. Haddad se estreitaram. Monsieur Poirot, o senhor suspeita de mim. Percebo isso em seu tom de voz. Poirot não negou. Suspeito de todos. De você mais do que de qualquer outro, porque você é treinado para observar, analisar e enganar, se necessário. Você reconheceria um compartimento que outros poderiam ignorar. O médico endireitou-se, ofendido, mas composto. Se eu quisesse roubar algo da Lady Eugênia, não precisaria atacá-la. Poderia ter pedido para ver o broche novamente ou puxado conversa com ela. Não sou um bandido que fica perambulando pelos corredores. Poirot parou de andar de um lado para o outro e se virou completamente para ela. Então me diga, mademoiselle, onde você estava há 20 minutos? Ela ergueu o queixo. No meu quarto. Sozinho? Sim. Ninguém para confirmar sua presença? Não. Poirot a observou por um longo e silencioso momento. A tensão no ar aumentou como um fio. Por fim, ele disse, sua honestidade é inconveniente para você, mas também revigorante. O Dr. Haddad suspirou. Poirot, eu não sou seu inimigo, mas sei que alguém em nosso grupo está escondendo mais do que admite. Eu pressentia isso mesmo antes dos eventos desta noite. Quem? Perguntou Poirot bruscamente. Ela hesitou não por incerteza, mas por deliberação. Sheik Karim. Odette, parada junto à porta, soltou um suspiro silencioso. A expressão de Poirot permaneceu indecifrável. E o que o leva a essa conclusão? A Dr. Haddad cruzou os braços. Não é uma acusação. Apenas uma impressão. O Sheik Karim falou com muita autoridade sobre o souk, seus perigos, seus segredos. No entanto, ele estava longe de nós quando o grito foi ouvido pela primeira vez. Ele poderia ter voltado facilmente, pegado um caminho escondido pelos becos,
e ele foi o primeiro a mencionar o souk da meia-noite, como se quisesse que estivéssemos lá. Os olhos de Poirot se estreitaram. Interessante. E, continuou o Dr. Haddad, ele conhece a geografia de Marrakech melhor do que qualquer um de nós. Se alguém quisesse cometer um crime sem ser visto e nos levar a um corpo, ele seria capaz de orquestrar tal engano. Odette engoliu em seco. Mas por que ele? Que motivo ele poderia ter? Adrou Haddad balançou a cabeça. Isso eu não sei. Mas a calma dele esta noite. Calma demais para um homem que se envolveu em um assassinato. Poirot a encarou com profunda contemplação. Então, assentiu uma vez. Merci, mademoiselle. Você me deu muito em que pensar. Voltamos para o corredor, Odette soltando um suspiro trêmulo, enquanto Poirot fechava a porta do Dr. Haddad atrás de nós. Você acredita nela? Sussurrei. Poirot caminhou lentamente até o final do corredor, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ela fala com calma. Ela fala com lógica. Mas a lógica, Hastings, pode ser uma máscara, tão facilmente quanto a emoção. Mas a ideia sobre o Sheikh Karim... essa não é a ideia dela. É uma ideia que ela quer que consideremos. Seu tom se tornou mais incisivo, e quando alguém sugere um suspeito de forma tão precisa, tão persuasiva, muitas vezes é porque essa mesma pessoa busca se esconder atrás da suspeita. Odette estremeceu. Então, o Dr. Haddad, talvez inocente, talvez culpado. O padrão ainda não está completo. Viramos a esquina, aproximando-nos do nosso quarto, onde faríamos nossa vigília. Mas, antes que chegássemos lá, um som repentino nos paralisou. Passos leves descendo a escada dos fundos. Poirot enrijeceu. Hastings! Corremos em direção à escadaria. Lá embaixo, a porta do pátio bateu com força nas dobradiças, como se alguém tivesse saído às pressas. Poirot abriu a porta de repente. O pátio estava deserto, mas no chão, apenas visível à luz da lanterna, havia outro objeto. Um papel dobrado. Poirot ergueu-o com cuidado. Estava endereçado a ele com uma caligrafia apressada. Ao Sr. Poirot. Cuidado. A pessoa errada foi atacada. Meu coração disparou. Poirot, o que isso significa? O rosto de Poirot escureceu e a mensagem tremeu levemente em suas mãos. Significa, disse ele em voz baixa, que o assassino mudou de estratégia. Ele olhou em direção às alas escuras do hotel. E mais alguém? Morrerá antes do amanhecer, a menos que os Moveseres. Empeçamos. O pátio do Hotel des Palmiers nunca parecera tão solene. Lanternas ardiam fracamente, lançando um brilho velado sobre a longa mesa que Poirot havia preparado no jardim. Um a um. Os convidados entravam, convocados por breves e enigmáticas notas deslizadas por baixo de suas portas. O Sr. Poirot exige a sua presença. É uma questão de vida ou morte. O Dr. Haddad chegou primeiro, sereno, mas cauteloso. O Sheikh Karim o seguiu com uma calma digna, embora seus olhos buscassem algo nas sombras. Victor Phelps entrou com a irritação reprimida de um homem privado de sono. Odette Moreau sentou-se rigidamente, com as mãos cerradas com força. Colin conduziu Lady Eugênia cuidadosamente até seu assento, embora ela protestasse que era perfeitamente capaz de andar sem ajuda. Eu permaneci à direita de Poirot, alerta a cada tremor no ar. Finalmente, Poirot entrou. Ele se movia com aquela autoridade silenciosa que sempre precedia uma revelação. Quando falava, sua voz ecoava pelo pátio com a calma certeza de um homem que havia desvendado o enigma por completo. Senhoras e senhores, esta noite o assassino acreditava que ainda controlava o jogo. Mas o assassino ignorou uma verdade. Seus olhos brilharam. Hercule Poirot não joga jogos que não pode vencer. Um murmúrio percorreu a mesa. Poirot prosseguiu. Tivemos assassinatos, sequestros, ameaças e plantio de provas falsas. Um assassino astuto tenta mover as peças, mas
Uma a uma, ele se revela. Ele ergueu o bilhete dobrado que encontrou no pátio. Este aviso. A pessoa errada foi atacada. Tinha a intenção de enganar, de semear confusão. Mas falhou, pois eu já sabia a verdade. Seu olhar se voltou para a Lady Eugênia. Senhora, a senhora foi atacada não porque o Kievan, assassino, a confundiu com outra pessoa, mas porque o assassino a temia. Porque a senhora, por puro acaso, recebeu algo. Lady Eugênia franziu a testa. Mas eu não tenho nada, Poirot. Ah, disse Poirot. Mas você fez. Por um breve momento, ele se virou para Odette. Senhora, morreu o documento que Henri Valcourt pretendia lhe entregar. Ele não se sentiu à vontade para carregá-lo à vista de todos. Quando cruzou o caminho de Lady Eugênia no café naquela tarde, antes que qualquer um de nós percebesse, ele o escondeu discretamente no compartimento do broche. Dela, Lady Eugênia exclamou boquiaberta. Impossível. Eu não fazia ideia. Exatamente, disse Poirot em voz baixa. Mas alguém tinha visto. Seus olhos se voltaram lenta e deliberadamente para o Dr. Haddad. Senhorita, a senhora examinou aquele broche. Abriu o compartimento com a facilidade de quem está acostumado a observar. Viu a borda de um pergaminho dobrado. Não disse nada. Em vez disso, esperou o momento certo. O Dr. Haddad enrijeceu. Nego isso completamente. Poirot levantou a mão. Permita-me completar o quadro. Ele caminhava de um lado para o outro diante de nós. O senhor Dr. Haddad já foi colega de Henri Valcourt, embora afirmasse que ele era apenas um conhecido. Em Lyon, vocês dois trabalharam em depoimentos judiciais envolvendo corrupção nas cadeias de suprimentos farmacêuticos. E Valcourt descobriu que um certo psiquiatra, que manipulava depoimentos, estava envolvido em chantagem. Esse psiquiatra fugiu da França, e Valcourt seguiu o rastro até aqui. Ele parou diante dela. Você mudou de nome quando saiu da França, mas seu passado a alcançou. Ela ficou completamente imóvel. O ar ficou tenso. Poirot prosseguiu. Você matou Henri Valcourt no beco do Souk. Você o atraiu para lá sob o pretexto de segurança. Um único corte rápido, limpo, eficiente. O ato de alguém que conhece a anatomia intimamente. Então você nos ouviu nos aproximando. Você fugiu, mas já havia planejado uma distração. Ele pegou o anel que havia sido encontrado anteriormente. Você plantou este anel gravado com C.A. para incriminar o Sr. Colin Ashbury. Colin, que se adiantou por um instante. Colin, que você acreditava ser ingênuo o suficiente para se incriminar em um ato de pânico. Colin corou. Lady Eugênia se arrepiou e Victor Phelps prendeu a respiração. Poirot girou o anel entre os dedos. Mas o seu erro, senhorita, foi presumir que ninguém notaria a marca de bronzeado no dedo da vítima, prova de que este anel não era dele e não havia sido usado. Ele bateu na têmpora. Mas eu noto essas coisas. O Dr. Haddad levantou-se abruptamente. Isto é um absurdo. Acusam-me sem provas. As provas, disse Poirot calmamente, são abundantes. Ele foi marcando os pontos com os dedos enluvados. Seus sapatos poeira do próprio beco onde Valcourt morreu. Seu lenço idêntico em estampa ao que foi deixado no quarto de Lady Eugênia, rasgado antes que você percebesse que isso a incriminaria. Sua tentativa de desviar as suspeitas para o Sheikh Karim ocorreu justamente quando a pressão começou a aumentar. E o mais revelador de tudo, seu motivo. Henri Valcourt ameaçou expô-la. E o documento escondido no broche de Lady Eugênia teria destruído completamente sua nova vida. Fez-se silêncio. Então o Dr. Haddad falou em voz baixa, de forma ameaçadora. Você não pode provar. Nada disso. Poirot sorriu. Ah, mas eu posso. Porque você cometeu outro erro, o maior de todos. Ele deu um passo para o lado, e Lady Eugênia ergueu o queixo com orgulho. O assassino voltou ao meu quarto para procurar o documento, mas não teve tempo de vasculhar tudo. Acreditava que ele estivesse no compartimento do broche. Ela enfiou a mão na manga e revelou um pequeno pedaço de pergaminho dobrado.
mas ele havia caído no forro da minha manga. O pátio ficou congelado. Poirot assentiu com satisfação. E esse documento contém seu nome original, sua assinatura e provas de seus crimes na França. O rosto da doutora Haddad se contorceu raiva, medo e cálculo, todos lutando pela supremacia. Dê-me isso, sussurrou ela, aproximando-se de Lady Eugênia. Poirot bloqueou seu caminho com uma velocidade surpreendente. Não, senhorita. Ouvimos um farfalhar. De passos atrás de nós, era o sargento da polícia esperando no arco de entrada. Poirot fez um gesto calmo. Creio que os oficiais irão escoltá-lo agora. Por um instante, a Dr. Haddad pareceu prestes a fugir. Então, percebendo que estava cercada, ergueu as mãos em sinal de resignação, embora seus olhos ardeassem com uma amarga inteligência. Isto não acabou, Poirot, ela sibilou. Poirot apenas fez uma reverência. Mas para você, mademoiselle, é sim. Os policiais a levaram embora. O pátio finalmente respirou aliviado. Odette desabou aliviada. Colin abraçou-a. Tia. Victor Phelps murmurou algo sobre precisar de uma bebida forte. O Sheik Karim levou a mão ao coração em sinal de gratidão. E eu, bem, senti aquela familiar onda de admiração que sempre acompanhava o triunfo de Poirot. Poirot se virou para nós, alisando uma ruga na manga da camisa. Veja bem, Hastings, disse ele afetuosamente. É sempre a psicologia que revela o assassino. Uma mente culpada se entrega muito antes do golpe. Mas, como você sabia que ela atacaria Lady Eugênia? Perguntei. Poirot sorriu. Porque ela temia que Lady Eugênia pudesse descobrir o Poirot, documento sem querer. E porque esses criminosos, aqueles que usam seu intelecto para o mal, sempre se acham espertos o suficiente para enganar. Ele deu de ombros modestamente. Mas Hercule Poirot não se deixa enganar tão facilmente. Lady Eugênia, apoiando-se no braço de Colin, disse, secamente, Monsieur Poirot, devo-lhe a minha vida. Poirot fez uma profunda reverência. Madame, é sempre uma honra para mim proteger os inocentes. Enquanto os hóspedes se dispersavam para aproveitar o que restava de seu descanso noturno, Poirot e eu permanecemos no pátio. As lanternas tremeluziam. O aroma de jasmim retornava. E o vento do deserto sussurrava além dos muros do hotel. Poirot olhou para cima, sereno. Mais um crime solucionado, Hastings. Mais uma alma desmascarada. E agora? Perguntei. Ele sorriu. Agora, vamos dormir, pois a justiça, meu amigo, é excelente para os neurônios, mas exaustiva para o corpo. Dito isso, Hercule Poirot recolheu-se ao interior da casa, deixando para trás uma noite em Marrakech para sempre marcada por sua ordem impecável, lógica inabalável e brilhantismo inigualável.